Colégio invisível, o que é isso? É quando aquelas pessoas que pesquisam, que estão estudando, que estão evoluindo, elas se reúnem independente das outras coisas, de comunicação oficial, de instituições, e elas começam a permutar as impressões, elas fazem somatórios das ideias, das experiências, daquilo que tem. Colégio invisível é isso. Existe hoje colégio invisível em todas as áreas, inclusive da ciência convencional. Quem criou essa expressão, colégio invisível, foi a própria ciência convencional. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo pesquisa sobre determinado bicho ou sobre determinado tipo de minério. Então, ela se comunica com outro no Japão, com outro na Austrália, com alguém na Europa, alguém na África, sobre aquele assunto, para ver como é que está o encaminhamento daquela pesquisa. Essas pesquisas ainda não foram publicadas, então não adianta ele só ver a holoteca para ele pegar a orientação daquilo, ele já passou essa fase. O problema é a hora que ele está avançando com aquela pesquisa. O colégio invisível é justamente isso. São essas pessoas que se encontram, que permutam então as ideias, que faz o somatório de descoberta, de findings, dos achados das suas pesquisas. Isso é que é o colégio invisível. Agora, existe o colégio invisível, então, dos evoluciólogos. E isso é que orienta, às vezes, o processo das atividades deles, do jeito que existe um colégio invisível também dos serenões. Então, o colégio invisível, ele é uma instituição extrafísica praticamente predominante por todo lado. E é muito mais sério do que as instituições, por exemplo, humanas, aqui no caso. Mas, intrafisicamente, nós já temos colégios invisíveis. Dentro da conscienciologia, nós temos uma série desses colégios invisíveis hoje, e a turma tem estudado muito isso. Agora, a partir disso, então, nós temos, então, o problema da entrevista com o evoluciólogo. A entrevista com o evoluciólogo, vocês têm que ver ainda, depois com calma, eu vou voltar a falar nisso, à tarde também, sobre o perfil do evoluciólogo. A gente tem que entender bem para entender bem o evoluciólogo, para a gente querer encontrar o evoluciólogo, falar com ele, enfim, fazer somatório de ideias com ele. De modo que a abertura para a entrevista é o que eu quero falar aqui com vocês. A abertura para a entrevista com um evoluciólogo. Primeira coisa, a sua vida você tem que plotar, tem que organizar, tem que consolidar, tem que implantar dentro da interassistencialidade. Quer dizer, você assiste e você recebe assistência. Quem dá, recebe. Quem recebe, está dando. Agora, então, vamos entender. Interassistencialidade. Segundo, a autoverbação. Verbação. Primeiro você faz, depois você fala. Isso diz respeito a você. Então, é o verbo, a ação sua. Isso é a autoverbação. Para a gente ter contato com o evoluciólogo, precisa de apresentar alguma coisa na ficha. A ficha da gente tem que ter algum trabalho realizado, senão a gente não chega lá. Então, veja, quer encontrar com o amparador? Encontre com os assistidos e vai ajudá-los. Você encontra, porque amparador está onde tem assistido. Não fique pensando que todo mundo tem amparador. Não tem. É uma percentagem mínima. É uma microminoria da humanidade que tem amparador. A maioria tem assediador, uma boa parte, é o que predomina. E, em segundo lugar, tem guia cego, que é outro tipo de assediador. Mas agora, amparador técnico, que tem lógica e orientação correta, racional para a gente, são poucos. Poucas pessoas que chegam lá. Então, vamos repetir aqui e recapitular. A abertura para a entrevista com o evoluciólogo depende da interassistencialidade que você promove e você tem que ser bem articulado intrinsecamente dentro da sua autoconsciencialidade, com a autoverbação. Agora, uma coisa muito boa que a gente já tem, que hoje a gente já deu até, que todo mundo já conhece, tem até um manual, que é o manual da TENEPS, que é o tenepsismo. No tenepsismo é muito importante a gente entender, porque a evolução está lá dentro, como eu estava falando para vocês. Você tem primeiro, quando você começa, aparece o amparador e te ajuda.
dependendo do seu entrosamento, vão ter mais assistências, mais assistido, tem mais gente, aquilo vai fazer a ampliação da sua assistência, você vai precisar, às vezes, de um outro amparador para sustentar o processo. Aí eles abrem uma OFIEX, você vai ter um segundo amparador lá. Agora, quem superintende essa OFIEX, como eu estava falando antes, é justamente o evoluciólogo. Então, um tenepsista veterano, seja homem ou mulher, ele já tem um amparador, um segundo amparador, e já tem também as benesses de um evoluciólogo, orientador, que está vendo não só a ele, mas as consciências que ele assiste. Por quê? A hora que a coisa fica complicada no seu tipo de interassistencialidade, precisa de um orientador evolutivo. Você já não é mais uma pessoa simples, você está começando a ficar plural, a sua complexidade aumentou demais. Então, vem mais gente assistir você. Agora, outra coisa, existem equipes de amparadores, como nós estamos vendo. Agora, em tudo isso, não existem milagres, há só esforços pessoais. Você quer dominar bem o estado vibracional? Depende do seu esforço. A gente pode falar teoricamente, pode até ajudar com um pouquinho de energia, mas não resolve o seu caso. Quem tem que dominar o estado vibracional é você. Não pode ter preguiça para isso. Você quer alcançar sinalética, parapsíquica, energética, etc. Esforço é seu. A sinalética é individualíssima. Ela mexe com a sua cabeça. Não é com a minha cabeça, é com a sua. Então, não dá para eu ter uma sinalética no seu lugar. O processo é individualíssimo. Outra coisa, você quer alcançar a TENEPS. A TENEPS não pode ter nem testemunho humana, só processo extrafísico, direto. Então a pessoa tem que se excluir, ela tem que ficar dentro de um reduto específico para poder fazer assistência. A técnica é muito rígida em tudo isso. Então, vamos pensar bem como é essa situação. Não existem milagres, não tem mutação assim gratuita das coisas. O problema todo é de esforço pessoal, de melhoria do desempenho. Qual é a qualidade do seu alto desempenho hoje? Agora vamos pensar. Existem as escolas dos evoluciólogos. A maioria de tudo que nós fazemos depende deles. Isso aí, geralmente, eu não falei muito até hoje, precisa esclarecer isso mais. Então, vamos entender agora, quais são as escalas de evoluciólogo. A OFIEX é a mais óbvia e a mais abstrata. É um paradoxo. Ela é a mais óbvia porque é a que acontece com quem está praticando o tenepsismo já no nível de veterano. E ela é a mais abstrata, porque ninguém sabe onde é que está o OFIEX. Ninguém chega lá. A visita só vai lá se é marcada. E quase sempre tem amparador ou evoluciólogo atrás. Gente externa não entra lá. Esse é o motivo que a prática da TENEPS não tem testemunho humana. Por quê? Eles já avisam lá no fim que vai ter uma oficina extrafísica que é individualíssima e que é muito séria, tecnicamente falando, dentro da paratecnologia. Então, vamos agora pensar. Dentro das escolas dos evoluciólogos, a primeira que tem é o FIEX. São poucas vezes que eu já falei nisso. Na tertúlia eu nunca toquei nesse assunto. Agora, outra escola enorme que nós temos, que está começando a aparecer, chama-se Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI. Nós vimos que no dia que nós começamos aqui essa convenção com todo mundo, pela primeira vez eu vi, numa solenidade de comemoração, o transventor aparecer. Eu falei aqui na hora que eu vi que ele estava aqui. Por quê? Porque eles têm responsabilidade com isso. Agora,